do Daniel. Senhor Deus amado, abençoe o teu servo, Pai, agora na hora de transmitir a tua palavra. Senhor, eu sei que ele preparou, mas precisamos sempre do teu Espírito Santo, ó Deus, para revelar a tua palavra aos nossos corações. Dá a ele sabedoria, tranquilidade, Senhor. O Senhor, Pai, revela a tua palavra ao coração dele, é o coração de todo aquele que chegou aqui essa noite. O teu Espírito trabalha na tua palavra, que a palavra é tua, Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a pregação da tua palavra e abençoe nossos corações, para que possamos compreendê-la e praticá-la a cada dia, para cada vez mais glorificarmos o teu nome com as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida de teu servo, e use-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Eu vou falar um pouco hoje sobre a importância dos bons pensamentos, né? A gente sabe que pensamento é de suma importância para as nossas vidas, né? Porque eles direcionam as nossas decisões, né? Nossa conduta de vida, nosso bem-estar e o bem-estar de quem está à nossa volta, né? Seja a família, ou seja a igreja, ou seja nossos companheiros de trabalho, na escola. Todo o nosso ciclo social a gente acaba influenciando, e isso tudo começa no campo do pensamento. O pensamento define quem nós somos, né? O nosso pensamento define quem nós fazemos, e assim por diante. E o nosso pensamento não somente nos influencia, mas, como eu já disse, ele influencia quem está à nossa volta, porque nós somos formadores de opiniões também, né? Então tudo começa no campo do pensamento, né? Como já falou Mateus 22, 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós também somos responsáveis pelo bem-estar de quem está à nossa volta. E nós temos visto que nos dias atuais a sociedade está cada vez mais doente, porque nós temos sido bombardeados por tantas informações, né? Sejam elas visuais ou sejam elas auditivas. A gente tem sido alimentado por tanta coisa, e por isso é importante que nós saibamos filtrar aquilo que está nos alimentando, porque tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, ele vai diretamente para o nosso pensamento, e ele vai formar aquilo que nós somos. E a gente sabe que o mundo jaz no maligno, como fala em 1 João 5,19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos cercados a todo momento por tantas informações que tentam nos tirar o foco de Deus, que tentam encher a nossa mente, né, com coisas que vão nos afastar do Senhor. Existe um livro hebraico, algumas pessoas já ouviram falar do Talmud. Talmud é uma palavra hebraica que significa estudo, é uma coletânea de livros sagrados para os judeus. E esse livro, ele fala que nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se transformam em palavras. Fala para que nós tomemos cuidado com as palavras, porque elas se transformam em hábitos. Para nós tomarmos cuidado com os hábitos, porque eles formam o nosso caráter. O caráter, por sua vez, vai moldar o nosso destino. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi um vídeo curto de um pastor, que eu não era conhecido, o pastor Manuel, e ele fala que você não pensa o que você pensa porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz porque você pensa o que você pensa. Então, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, de maneira nenhuma nós vamos mudar a nossa maneira de agir, e de forma nenhuma vamos alcançar novos resultados. É loucura nós acharmos que vamos conseguir crescer, evoluir, mudar, fazermos coisas diferentes, se nós não mudarmos a nossa forma de pensar. Nós somos seres pensantes, Deus nos criou, nos dotou de toda a capacidade para nós raciocinarmos, né? O que nos difere das demais criaturas é a capacidade do pensamento. E nós temos visto tantos casos de pessoas que têm cometido tantas coisas ruins, né? Tantos crimes, tantas barbaridades, e a gente sabe que é por conta
desse fato, né, de um mundo jazer no maligno. Jazer no maligno? O mundo jaz no maligno. E nós não poderíamos esperar algo diferente, né, de pessoas que de fato não permitem com que Deus transforme seu caráter através dos pensamentos. Sendo assim, eu gostaria de ler com os irmãos um texto curto até, está em Filipenses 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Esse texto sempre falou muito comigo, porque como nós somos seres pensantes, a gente fica maquinando coisas o dia todo, né? Então, se nós não cuidarmos, a gente vai, por conta da nossa natureza caída, a gente tende a sempre inclinar-se para o mal, se nós não deixarmos Cristo nos transformar. Então, os irmãos podem ler comigo, vamos ler todos a uma só voz. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso também praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Paulo escreveu essa carta para expressar tanto alegria quanto preocupação. A epístola, como nós vemos, é inundada de gratidão a Deus, né? Porque Deus estava levando adiante toda a obra de salvação entre os filipenses, eles estavam recebendo a graça através do Evangelho pregado, do Evangelho de Cristo pregado por Paulo, e existia uma ligação muito íntima de Paulo com os filipenses. Mas ao mesmo tempo essa carta apresentava um conteúdo muito sério, porque os filipenses enfrentavam perseguição e pressão por conta de falsos ensinamentos. Parece até nos dias de hoje, né? Além dos conflitos existentes dentro da igreja, que colocavam em risco o ministério da palavra de Deus lá em Filipos. Talvez nos dias de hoje, meus irmãos, não seja tão diferente, né? Onde infelizmente nós temos dado espaço talvez para pensamentos ruins que têm atrapalhado de fato o bom andamento da obra do Senhor. Nós temos muitas vezes dado espaço para coisas que não agradam ao Senhor. Então, como tema dessa palavra, eu trouxe a importância de cuidar dos pensamentos. Como eu já falei, nós sabemos que os nossos pensamentos são formados a partir daquilo que vemos e daquilo que ouvimos, através das experiências que nós temos, e a partir daí, então, vamos formando pensamentos e ideias sobre as coisas, e assim por diante. Isso vai ditando o nosso comportamento, como nós agimos, vai ditando a nossa forma de viver. Mas o que é o pensamento? O pensamento diz respeito à elaboração de conceitos, né, que são articulados entre juízos que nós fazemos sobre as coisas e vão constituindo raciocínios para a solução dos problemas os quais nós enfrentamos, os quais nós nos deparamos. Esses conceitos seriam então os significados das palavras e a capacidade de relacionar as palavras com os seus significados. O pensamento é uma área muito estratégica do nosso coração. A Bíblia fala que, sobretudo, que nós devemos guardar, que nós guardemos o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a Bíblia fala em coração, não é no sentido de emoção, de coração, aquele vermelhinho, né, que bota no emoji. Mas o nosso coração, quando a Bíblia fala de coração, é o centro das nossas emoções, é o centro do nosso pensamento. Quando a Bíblia fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque tudo aquilo que entra no nosso pensamento, tudo aquilo que nós consumimos em grande quantidade, tudo aquilo que nós nos alimentamos, vai moldar a nossa forma de viver, vai moldar a nossa reação em relação às coisas, como nós reagimos quando nós somos confrontados por situações que muitas vezes nós não nos agradamos. Como é difícil, não é verdade? Nós resistirmos a uma afronta, a alguma coisa assim. Por isso que é importante que nós tenhamos bons pensamentos. Nós vamos ter bons pensamentos se nós nos alimentarmos sobretudo da palavra de Deus, ou coisas que são endossadas pela palavra de Deus, coisas que são aprovadas pela palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que a nossa
única regra de fé e prática é a palavra do Senhor. Eu quero ler também, os irmãos só podem acompanhar se quiser, 2 Coríntios 10, versículo 5, se quiserem também ler comigo. 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por isso que nós devemos levar sempre nosso pensamento cativo ao Senhor, para que Deus governe o nosso pensamento, para que Ele nos dirija, para que Ele nos direcione para aquilo que Ele quer que nós façamos, para aquilo que Ele quer que nós assistamos, para aquilo que Ele quer que nós ouçamos, aquilo que Ele quer que nós nos alimentemos, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Mais para frente vamos falar sobre esse versículo também. Nós temos muitos pensamentos, nós somos praticamente encharcados aí de muitas informações acerca do pensamento, dado a devida importância que o pensamento tem. Tudo começa no campo da mente, o local onde nós travamos as nossas maiores batalhas é no nosso pensamento. Você pode fazer sondar o seu coração, a sua mente aí, e você vai se deparar com situações que você sabe que você está num dia com um grande problema, você não sabe o que fazer, mas aí você se ajoelha, você senta, você leva a sua mente ao Senhor e você entrega aquela preocupação aos cuidados do Senhor. No outro dia o problema está lá, a mesma coisa, mas você já encara de uma forma diferente, aquilo já não te aflige mais, porque você levou o seu pensamento cativo ao Senhor e Ele trouxe paz ao seu coração, e através do seu pensamento Ele vai agir em você e vai direcionar você para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para aquilo que Ele quer que você faça, com você ou através de você. Por isso que nós precisamos fechar os portais da nossa mente para aquilo que não agrada ao Senhor, para aquilo que não é justo, para aquilo que não é amável, para aquilo que não é de boa fama, para aquilo que não tem virtude. E nos alimentemos de tudo aquilo que é elevado, daquilo que nos eleva ao nosso padrão, de acordo com a palavra do Senhor. E é tão agradável quando a gente encontra pessoas que nós percebemos que têm essa prática, não é verdade? Pessoas que se alimentam de coisas boas. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantos pastores, quantos missionários, ou quantos irmãos nós conhecemos, você conhece? Pessoas que têm uma fala agradável, que têm um procedimento gostoso, e dá vontade de você pegar na mão e levar para casa, ficar conversando com ela horas e horas, que não cansa. Tem pessoas que não cansam a gente de conversar, né? Enquanto tem outras pessoas que cada abrir de boca é uma palavra de desânimo, é uma palavra de lamento, de lamúria, ou uma palavra, a gente fala de borracha, né? Borrachice, que a gente está aqui como borracha, né? Mas como é desagradável a gente conversar com pessoas que não têm coisas boas para nos fornecer através da conversa. Por quê? Porque ela só se alimenta de coisa ruim. Parece que tem pessoas que têm um modo de vida só de se alimentar de coisa ruim. Quando você vai conversar com ela, não tem algo para nos fornecer de bom, não é verdade? Parece até o povo de Israel, um exemplo de como não agir. E por que eu devo então cuidar do pensamento? Porque tudo aquilo que nós fazemos começa no pensamento. Eu quero ler com os irmãos também o livro de Deuteronômio 15, versículo 9. Deuteronômio 15, 9. Como eu já fui diácono também, então eu posso pegar um copo d'água para beber. Está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e ele clame a ti contra o Senhor, e haja em ti pecado. Isso vem ao encontro daquilo que eu falei sobre pessoas que se alimentam de coisas ruins e acabam somente maquinando o mal, somente tramando coisas ruins, somente desagradando ao Senhor através do seu procedimento.
Eu me lembrei agora de uma vez, eu até já comentei aqui com os irmãos, estava vendo uma vez um testemunho da Ana Paula Valadão, e ela estava falando que, você também já passou por isso, tenho certeza, você que escuta, que canta bastante hinos e louvores e canções e lê bastante a Bíblia, você vai entender o que ela falou, que ela muitas vezes está passando por dificuldades, nós também passamos dificuldades. Você, se fizer um exercício de lembrar, você vai perceber que já aconteceu com você. Está passando por um momento difícil e de repente, do nada, mas não é do nada, vem um texto bíblico na sua mente, vem uma canção, vem uma frase de um hino, e aquilo parece que te conforta, que te traz tranquilidade, que te traz paz. Mas por quê? Porque você está se alimentando de coisas boas, né? É o que ela falou. Por que acontece isso, meus irmãos? É porque ela não fica assistindo novela, não fica assistindo coisas ruins, não fica assistindo nada contra quem assiste, né? Mas se você só assistir novela, ou se você não se alimentar de coisas boas, quando vier uma situação ruim, você vai se pegar no quê? Na novela, né? Então que isso sirva de lição também. Mas a gente sabe que o nosso pensamento é difícil de dominar, porque a nossa natureza é marcada pelo pecado. Mas o Senhor nos deu vida, como fala em Efésios, né? Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, também como os demais. Mas nós estávamos mortos, não estamos mortos mais, e hoje nós somos nova criatura, amém? Porque o Senhor nos deu vida, por isso que nós vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, amém? Aleluia, glória a Deus. Então todos nós somos instruídos a levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, nosso Senhor Todo-Poderoso, como nós já vimos em Coríntios 10:5, e assim deixar que a mente de Cristo habite ricamente em nós, e permita que os nossos corações sejam controlados por Ele, e nós não sejamos controlados pelas nossas emoções e pelos nossos maus pensamentos. Eu vou ler um texto aqui que você não precisa abrir, que é em Mateus 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar de coisas boas, sendo maus os vossos pensamentos? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quantos ensinamentos e quantas orientações nós temos sobre pensamentos ruins que transmitem à nossa boca coisas ruins. É muito sério, irmãos, quando a palavra fala sobre proferirmos palavras frívolas, palavras chulas, palavras de baixo calão. É triste a gente saber que muita gente acaba falando coisas que são reprovadas pela palavra, né? No momento de empolgação, numa rodinha, alguma coisa assim, a gente se deixa levar pela nossa natureza, porque na hora é engraçado, mas depois a gente sai, vai para casa e fica pensando: poxa vida, por que eu me empolguei tanto? E aquela palavra já foi lançada, não tem mais como voltar atrás. Mas louvado seja o Senhor, que Ele nos perdoa e nos dá sempre um novo dia. Por isso que tem manhã e noite, tem segunda e tem domingo, segunda e sexta, né? Tem os 12 meses, tem um ano novo, porque o Senhor está sempre nos dando uma nova oportunidade. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas sábio é aquele que aprende e não faz mais, né? Porque nós sabemos que o arrependimento é quando a gente, não é o remorso, mas é quando a gente deixa aquele mau hábito e não faz mais. Então, como resultado disso tudo, nós somos o que pensamos. Como vemos em Provérbios 23:7, que fala: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como imagina na sua alma, assim o homem é. Por isso que nós somos aquilo que nós pensamos.
Por isso que que o pastor Manuel falou algo que é verdade. Nós fazemos o que fazemos porque pensamos o que pensamos. Pode parecer meio repetitivo, mas o ser humano é meio bicho ruim de aprender as coisas. A gente aprende, a gente ouve tanto ensinamento e acaba não praticando. Triste, mas é verdade. Mas que isso sirva de lição, sirva de alento, sirva de consolo e de incentivo para a gente cuidar do nosso pensamento. Nos dias de hoje a gente hoje eu fiquei com vergonha, vou confessar um pecado, meus irmãos. Tem aquele negócio de relatório de uso diário de telefone. Aí ontem o telefone falou assim: você usou o seu telefone hoje durante 6 horas e 17 minutos. Já pensou? Quantos de vocês aí podem parar e depois ver se dá para ver no telefone, para ver quanto tempo a gente passa no telefone? Claro, muita gente passa ouvindo algumas coisas interessantes, vídeos, lendo textos, conversando, trocando mensagens com os irmãos da igreja, lendo coisas. Mas eu acho que isso aí leva metade do tempo. Outra metade é rolando reels, TikTok, coisas que não acrescentam, né? Coisas que eu costumo falar que no nosso HD aqui ele tem uma capacidade X de memória. Chega uma hora que esgota. Então, se a gente ficar só usando essa memória aqui com coisa ruim, chega uma hora que não tem espaço mais para coisa boa. Então, como cuidar do nosso pensamento? Paulo faz uma lista de como nós devemos cuidar do nosso pensamento e como ocuparmos o nosso pensamento. Em primeiro lugar, ele fala tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Verdadeiro é algo que está em conformidade com a realidade. Não é fictício, não é imaginário e não é enganoso. Vou ler com os irmãos também Efésios, capítulo 4, versículos 24 e 25. Efésios 4, 24 e 25. Se você não quiser ler, só acompanhe comigo. E vos revistais do novo homem, criando segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como cuidar do nosso pensamento? Algumas dicas. Evite ficar isolado por muito tempo. E a gente fica muito tempo isolado, a gente faz aquilo que dá na nossa telha, na verdade. Por isso que é importante nós estarmos congregando. Por isso que não tem como servir a Deus em casa. Por quê? Porque o ferro se afia com o ferro. Nós constantemente estamos nos moldando uns aos outros. Às vezes eu vejo na pessoa, no meu próximo, no irmão, algo que eu não gosto, mas muitas vezes aquilo lá também está em mim, também está refletindo algo que existe em mim. Então, Deus não nos criou para nós ficarmos isolados, nós não somos ilhas. Por isso é importante congregarmos. Isso vai também ajudar a nós mantermos a nossa mente ocupada, então, com coisas boas. Então, mantenha a sua mente ocupada com coisas boas. Então, você não tem mais desculpa de ir para casa e não fazer coisas boas essa semana, não, pensar em coisas boas. Porque o Senhor está falando com você para você encher o seu pensamento de coisas boas. Aleluia, amém? Outra dica também, todos já sabem, mas não custa lembrar, para termos uma vida devocional constante, ativa, buscando o ensinamento na palavra do Senhor, em livros cristãos bons, de bons autores, temos uma vida de oração, porque somente assim nós vamos saber do Senhor aquilo que Ele quer de nós. Aleluia, amém. Em primeiro lugar, então, tudo que é verdadeiro. A palavra significa algo que é oposto ao que não é real, ou oposto à falsidade. Só uma curiosidade aqui: 92% tudo aquilo que ocupa nossa mente, com preocupações, ansiedades, são apenas coisas imaginárias que nunca acontecem e elas estão fora de controle das pessoas. Já pensou? 92% do tempo pensando em preocupação não vai servir de nada. A gente só fica imaginando coisas ruins, tragédias ou desfechos ruins, e isso não serve de nada. É como nós estamos aqui no culto agora, ouvindo o Senhor falar conosco através da palavra, mas ficar pensando naquela coisa que eu vou ter que resolver amanhã de manhã. Vai resolver aqui? Não vai. Não vai. Mas infelizmente a nossa mente nos trai assim, por causa da nossa natureza, né? A gente está aqui tendo a palavra do Senhor sendo explanada,
humildemente por um servo também pecador, mas a nossa mente está lá, a quarta-feira tem um boleto para pagar e tal, não vai adiantar de nada. Por isso que é importante nós levarmos a nossa mente cativamente de Cristo. Às vezes eu passo por isso, estou ali no banco, pastor pregando, outros irmãos pregando, e parece que esse pensamento que é Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda a me concentrar, tá? É difícil, mas não é impossível. Aleluia. E em segundo lugar, tudo que é respeitável. Ela traz uma ideia de algo que é uma consciência profunda daquilo que agrada ao Senhor, que deve ser usado como culto ao Senhor. A mente, ela concentra assuntos desonestos muitas vezes. Nossa mente às vezes é desonesta conosco, e é um risco que nós corremos de termos nossa moral às vezes traída, né? Que não é algo que não é respeitável. É aquele negócio que fala, né? Se a nossa mente fosse passada num telão, né? Que saia justo a gente teria. Por isso que tudo que é respeitável, né? deve ocupar a nossa mente. O que é respeitável? Respeitável é algo que é digno de respeito, né? Que tem uma boa consideração, tudo aquilo que deve ser dado uma certa consideração. Por isso que nós cristãos devemos ser dignos e sinceros uns com os outros, né? Devemos ter decoro nas nossas conversas, nos nossos costumes. É muito importante que ajamos assim. Timóteo também dá uma dica sobre os diáconos, né? Da mesma forma ele fala em Timóteo, na carta de Timóteo 3, de 8 a 11, da mesma forma, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de índole dobre, ou seja, fazer duas coisas, não dados ao muito vinho, e não cobiçosos de torta e ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Temos muitas informações de termos um comportamento respeitável diante da sociedade, diante da igreja, para que o Senhor possa nos usar, para que nós tenhamos moral para sermos usados pelo Senhor. Em terceiro lugar, Paulo destaca aqui tudo que é justo. Justo é tudo aquilo que vem em conformidade com a justiça, com a equidade, com a razão, que julga e procede de forma com equidade, né? Que é probo. Probo é o contrário de réprobo, que é reprovável, que não seja reprovável, que seja reto, que seja íntegro. E Mateus fala no capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A palavra grega para justiça é dikaios, e enfatiza aqui uma forma correta da relação de Deus com os homens, tendo recebido tanto de Deus a justiça imputada quanto a comunicada. Os crentes devem pensar com retidão, devemos ser justos e retos no nosso pensamento. Eu quero ler mais um texto que está em Amós, vocês podem só acompanhar também. Amós 8, 4 a 6. Ouve isso, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Isso parece alguma coisa que você conhece? Pessoas que agem de forma injusta para com os necessitados, para com os pobres, né? Muitas pessoas que nós conhecemos têm agido dessa maneira, travestidos de justos, mas agindo de forma muito injusta e fazendo os pequeninos sofrerem, os necessitados, aqueles por quem o Senhor deu a sua vida. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E em quarto lugar, Paulo fala para guardarmos o pensamento e darmos vez somente aquilo que é puro. Então, em quarto lugar, tudo que é puro.
Tudo que é puro é aquilo que é moralmente puro e livre de manchas. Descreve como algo que é purificado constantemente antes de ser oferecido ao Senhor, antes de ser usado. A pureza de pensamento e de propósito é uma condição primordial para que nós nos apresentemos ao Senhor. A pureza é muito importante. Eu sempre me lembro de uma história que alguém contou, não inventei essa história, só estou reproduzindo. Um copo de cristal ele foi criado para um fim nobre, para tomar um vinho caro, tomar aquela água que vem lá da Sibéria, né? Aquela água cara. Mas o copo de cristal ele foi feito para um fim nobre. Só que se ele não estiver limpo, se não estiver purificado, ele não pode ser usado. E assim somos nós, somos como taças de cristal nobre, né? Vasos nobres nas mãos do Senhor. Mas se nós não estivermos limpos, o Senhor não pode nos usar, porque isso vai contra a sua palavra. E puro é aquilo que então que é sem mistura, tudo aquilo que não tem impureza, tudo aquilo que é límpido, transparente e claro. E que a nossa mente também seja assim, nosso procedimento seja como um copo de cristal bem limpinho, para que o Senhor possa nos usar. Porque eu sempre me pego pensando nisso, né? Um dia nós vamos estar diante do Senhor. Como fala aquela canção que nós cantávamos lá no monte: quando vier o Senhor e perguntar pelos teus talentos, que dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu? Eu sempre fico pensando, a gente vive aqui 60, 70, 80, 90, 100 anos, como se a gente fosse ser eterno, mas um dia a gente vai estar diante do Senhor. E nunca ninguém voltou para dizer como é que é. Então a gente tem que estar preparado, porque a gente sabe que a gente vai estar mais cedo ou mais tarde diante do Senhor, e Ele vai nos perguntar: o que você fez, copo de cristal, com a sua vida? Você estava limpo para eu te usar? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Salmo 24, 3 e 4. Em quinto lugar, tudo que é amável, Paulo fala, tudo aquilo que suscita, tudo aquilo que desperta amor, deve ser aquilo que ocupa o nosso pensamento. Tudo aquilo que é agradável é algo que se auto-recomenda, uma coisa que é boa, que desperta amor. Não precisa fazer propaganda, porque ela própria faz propaganda. Por exemplo, todo mundo conhece o pastor Hernandes. Ele é uma pessoa muito amorosa. Não precisa fazer propaganda dele, porque ele mesmo é a própria propaganda. Então, eu acho que pessoas assim devem ser modelos para a gente, né? Agimos com pureza, com amor, com doçura. É tão gostoso, né, quando nós conhecemos e convivemos com pessoas assim. E é tão bom quando nós temos testemunho de outras pessoas. Quando a gente sabe, o fulano é tão querido, é tão agradável, é tão bom estar na presença dele, tem uma conversa gostosa. É tão bom quando as pessoas dão testemunho da gente, né? A Bíblia fala também: seja outro que louve, né? Ele não vai ficar falando eu sou amável. Mas é legal quando alguém dá um testemunho da gente, então é sinal que a gente está no caminho certo. Amém? E em sexto lugar, tudo que é de boa fama. Boa fama é uma palavra que significa falar favoravelmente, né? No mundo onde há demasiadamente palavras torpes, palavras falsas e impuras, nos lábios dos cristãos isso não pode existir. Deve existir somente palavras adequadas para serem ouvidas pelo Senhor. Será que nós temos falado palavras, coisas boas que nós falaríamos na presença do Senhor? Será que tudo aquilo que nós falamos cotidianamente poderiam ser ditas se o Senhor estivesse aqui, do nosso lado? Mas isso é muito sério, porque o Senhor está do nosso lado todos os dias. E infelizmente muitas vezes a gente age como se o Senhor fosse algo só de filme, uma coisa assim distante. Eu fico sempre tentando fazer que a ficha caia assim: não, realmente tu é um cristão, tu vai estar diante do Senhor, a eternidade ela existe, o Senhor está aqui. Porque a gente vive tanto assim no corre-corre, num dia, no outro e tal, resolver problema, e essa vida terrena e tal, e faz plano, e esse ano, e ano que vem, e amanhã, e depois.
e parece que é apenas uma rotina nós vivemos para o Senhor, mas não. A gente vai estar diante dele um dia e tudo isso ele vai nos cobrar. E em sétimo lugar, virtude, né? Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo aqui, ao invés de continuar uma seleção, ele resume agora: se alguma virtude há, né? Se existe alguma moral, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E no versículo 9, eu acho interessante que Paulo chama a responsabilidade para ele. Então ele dá toda uma série de itens, de dicas daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. E no 9 ele traz uma parte prática. Olha, eu falei tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Mas tudo isso aqui vocês podem observar em mim. Então vocês podem me imitar, né? Daquilo que ouvistes e vistes em mim, isso também praticai. E Deus da paz será convosco. Então ele não foi só um cara que ensinou e saiu fora. Eu costumo falar que existe o pregador e existe o pastor. Tem pessoas que vêm aqui, pregam e saem. Você não sabe da vida dele, mas o pastor não. O pastor tem que pregar e tem que dar exemplo, porque senão não tem credibilidade. Isso é o que Paulo faz e o que Paulo nos ensina, nos incita a fazer, para que nós possamos pregar, mas também darmos bom testemunho. Amém? Glória a Deus. Em oitavo lugar, o louvor, né? O louvor é aquilo que manifesta algo que é honroso, porque a gente só louva aquilo que merece ser louvado. Ninguém sai por aí parabenizando quem não merece nenhum aplauso, nada assim. A gente não sai por aí agradecendo quem não merece agradecimento, nem parabenizando quem não merece ser parabenizado. Então o apóstolo Paulo nos lembra que a melhor forma de reagir a pensamentos ansiosos é lançarmos nossos pensamentos ao Senhor, porque de fato Ele tem cuidado de nós. Eu sei que é difícil, porque a gente tem uma natureza caída, a gente é falho, mas que isso nos sirva de lição, primeiro para mim, que estou trazendo essa palavra. Ela tem que primeiro trazer um impacto na minha vida, mas que nós possamos levar isso como ensinamento, né? Como uma lição para a gente praticar na segunda-feira, porque na segunda-feira é que a coisa acontece, lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, né, Lei? Quando a gente encontra aquela pessoa que não vai muito bem, assim, então a gente precisa botar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda meu coração e meus pensamentos. Fala Salmo 26, versículo 2. E lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, tem cuidado de nós, como fala em 1 Pedro 5, 7. Eu quero ler só mais um texto aqui para a gente encerrar, que está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, que de fato nós possamos praticar essa metanoia, essa mudança de pensamento, porque tudo, como nós já vimos, começa no pensamento. Então, que nós possamos nos deixar ser renovados e transformados pela palavra do Senhor, para que nós tenhamos pensamentos bons, que tragam atitudes boas, que moldem o nosso caráter, os nossos hábitos, para que nós tenhamos um destino para o qual o Senhor nos criou. Então, se nós praticarmos essas coisas, Filipenses 4 e 8, Romanos 1 e 2, 12 e 2, vamos ficando mais parecidos com o Senhor, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E assim, portanto, andemos de acordo com isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração. Senhor, sabemos que esse era o recado que o Senhor tinha para nós nessa noite, porque o Senhor de fato deseja ocupar o nosso pensamento, Senhor. Então, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê a capacidade, ó Pai, de sabermos escolher aquilo que ocupa a nossa mente. Nós sabemos ser alimentados pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos, de tudo aquilo que é amável, que tem boa fama, que é louvável, que existe virtude.
para que nós sejamos, Senhor, cada dia um pouquinho mais parecidos com o Senhor. E para que quando nós estivermos diante do Senhor, ao final dessa jornada, nós possamos ser tidos como obreiros aprovados, ó Deus, que fizeram a Tua vontade e que honraram o Teu nome aqui nessa terra. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Recebe nosso louvor e nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.